No estado mais rico do país, gente, crianças e adolescentes ainda assistem aulas dentro de estruturas de aço. As chamadas escolas de lata foram criadas há pelo menos 20 anos como uma solução temporária. Mas até hoje, mais de 60 unidades ainda funcionam assim no estado de São Paulo. Assunto da Fernanda Leonor, que chega para conversar com a gente aqui. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, Bonier, boa noite para você que nos assiste. Todas essas escolas são da rede estadual de ensino. Rede que, inclusive, hoje voltou às aulas, né, para esse segundo semestre. Essas 2 primeiras semanas, até para trazer para vocês, são semanas de recuperação, para refrescar o conteúdo do primeiro semestre. E aí, logo na sequência, começa o batidão desse segundo semestre. Estou dizendo isso porque esses 3 milhões de alunos, deles, a maioria voltou para escolas de alvenaria. Só que mais de 60 mil alunos... Essa parcela aí voltou para escolas de lata, como o Bonier já mencionou aqui pra gente, né? Essas escolas de lata são escolas que não são de alvenaria, com chapas metálicas. A gente está em frente a uma convencional de alvenaria, para que vocês identifiquem, né? É uma construção que a gente está muito habituado, principalmente vivendo aqui em São Paulo. Só que esse tipo de construção é o sonho desses mais de 60 mil alunos, porque dentro das escolas de lata tem um desconforto térmico, né? Quando está muito frio, a temperatura fica muito mais gelada e quando está muito quente, também fica muito mais quente. Fora a dificuldade que é assistir aula, quando tem chuva ou quando tem qualquer outro ruído externo, porque esse barulho acaba impactando. Bom, a gente quer mostrar para vocês essa realidade na reportagem produzida pelo Felipe Souza. Guarulhos, 2025. Escola Estadual Professora Elizabeth Nucini. Uma escola de lata, com tetos e paredes feitos de chapa de aço. O produtor do SP2, Felipe Souza, entrou na unidade e gravou com o celular. Aqui é possível ver que o teto, inclusive, é de metal, não tem laje. Aqui no fundo da sala, se olhar de pertinho, dá para ver a divisão entre uma chapa de metal e outra. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, no final dos anos 1990. As chamadas escolas de lata foram construídas entre 1997 e 2002 como uma solução para a falta de vagas na rede estadual de ensino. Uma medida provisória para garantir que nenhum aluno ficasse fora da escola. Desconfortável, mas a gente precisa que as crianças estudem. Espero que o pessoal tome uma atitude em relação ao prometido e o não cumprido. Nossas crianças já estão aí já há mais de 5 anos. Mas aqui a gente vê que é tudo lata lá no telhado também. É uma lata disfarçada, né? É uma escola de lata disfarçada. 2 décadas se passaram e o provisório virou permanente. Eu cheguei aqui com meus familiares em 2001 e a gente começou a estudar nessa escola, eu e meus irmãos, e ela sempre foi de lata. O último levantamento do Ministério Público mostra que 64 escolas de lata ainda funcionavam no estado de São Paulo. São cerca de 65 mil alunos frequentando essas unidades, numa rede que tem 3 milhões de estudantes. Aqui no Grajaú, zona sul de São Paulo, a gente encontra o que, pela nossa apuração, atualmente, são as últimas escolas de lata da capital. São 3 unidades diferentes que atendem crianças e adolescentes. Todas elas nessa viela. Do alto, a gente consegue enxergar muito mais do que estruturas metálicas que em algumas partes até foram substituídas por alvenaria. Mas o que fica escancarado mesmo é uma realidade comum a todas essas escolas. Elas ficam em periferias, sempre muito distantes das regiões centrais. Nessas escolas, os alunos contam que o som do vento ou da chuva é mais alto que a voz dos professores. Quando chove, faz um barulhão assim lá dentro? Faz no telhado. E que o frio e o calor se intensificam. No dia de frio era bem gelada mesmo. E no calor parece que a gente está dentro de um forno, porque é muito quente, muito quente. Desde 2006, o Ministério Público acompanha e pede explicações à Secretaria Estadual da Educação. Abriu um inquérito civil em 2011, pedindo uma solução. Mas pouco foi feito, de acordo com o promotor Bruno Orsini. São escolas que funcionam, ou melhor dizendo, que não oferecem as mesmas oportunidades educacionais, porque são escolas construídas em espaços pauperizados, sem condições adequadas e ideais de funcionamento.
Em uma nota, a secretaria afirmou que a prioridade é garantir condições adequadas de aprendizado para os mais de 3 milhões de alunos da rede estadual. Informou ainda que fez melhorias em 25 escolas do modelo Nakamura nos últimos 30 meses e que ontem finalizou e entregou a substituição completa da Escola Estadual Jardim São Bento III, no Capão Redondo, zona sul da capital. O modelo Nakamura é como a secretaria chama as escolas feitas com aço. A secretaria afirmou ainda que a desativação dessas unidades é complexa, pois envolve uma logística que inclui a disponibilidade de terrenos para novas construções até a transferência de estudantes para unidades mais distantes. O Ministério Público aguarda apenas que o Corpo de Bombeiros conclua as vistorias e inspeções em curso em todas essas escolas, justamente para avaliar se elas contam ou não com o AVCB e o AVCB válido, né? E, concomitantemente, aguarda também um último posicionamento da Secretaria de Educação no sentido de nos informar se houve ou haverá a substituição de alguma dessas escolas nessa nova leva de escolas que serão construídas, que foram anunciadas recentemente. Nós também procuramos o Ministério da Educação, que por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, diz que cabe aos estados e municípios a responsabilidade pela oferta e estrutura da educação básica. O Ministério disse ainda que disponibiliza projetos padrão e um manual com diretrizes de infraestrutura escolar.